Olá, boa noite, bem-vindos ao webinar e bem-vindos e bem-vinda ao webinar Humor, uma vacina contra as apresentações chatas. O meu nome é Paulo Oliveira e comigo aqui está o Filipe Carreira. Nós já vamos falar aqui um pouco sobre vocês, ou sobre nós, aliás, e nós acabámos, isto foi uma coincidência, já nem me recordo bem de onde é que partiu o primeiro contacto. Acho que foi um contacto meu no LinkedIn e depois eu vi um webinar do Filipe e começámos a pensar, temos que fazer um webinar ou ter uma conversa para partilhar alguma da nossa experiência. E então, dessas nossas conversas surgiu este webinar, que é uma conversa com e sobre humor também. O humor é uma ferramenta que o Filipe usa e que eu também uso com bastante frequência, e nós acreditamos que estas nossas partilhas, estas nossas conversas, que neste caso peço que sejam a 5, ou seja, cada vez que quiserem perguntar alguma coisa, partilhar alguma coisa, mandem para este lado, que é dessa partilha que também se aprende, e nasceu esta primeira conversa, e agora se calhar antes de passar a palavra ao Filipe, depois eu gostava de saber se os nossos ouvintes ou os nossos interlocutores depois já fizeram ou já sofreram na pele alguma apresentação chata para partilharem, mas mais à frente estou só a referir agora para eles começarem já a pensar. Quem é que és tu, Filipe? Havia uma série há uns anos atrás que era Quem és tu, Zé Gato? E então, É verdade, é verdade. mas não, neste caso o meu nome é Filipe Carreira. O que é que eu sou? Bom, sou várias coisas. Sou docente universitário, pelos vistos até vou ser docente aqui de um dos nossos participantes, e trabalho nesta área do digital já há muitos anos. Eu até gosto de brincar que eu sou um dinossauro digital. Porquê? Porque agora toda a gente fala de trabalho remoto e coisas desse estilo. Eu desde 1994 que trabalho remotamente, na época dos faxes. Tenho trabalhado em marketing digital, em networking, comunicação e coisas desse estilo. E uma das coisas que me tem dado muito gozo e que agora sinto muita falta na época da pandemia é eu viajo pelo mundo fora, tenho trabalhado em mais de 50 e tal países, como formador, professor, orador e consultor, e agora, pronto, estou em terra e agora muitas das coisas que eu faço é através daqui do computador, webinars, como estamos aqui a ter hoje. Isso não quer dizer que não possam ser também experiências divertidas. Por isso, eu tenho uma grande experiência em fazer apresentações presenciais e em termos de webinars, eu já fazia há mais de 10 anos. Isto é, agora toda a gente está a fazer webinars, o gato que eu não tenho também faz um webinar, mas estamos todos a aprender uns com os outros. Por isso, uma das coisas que também vão ver aqui que nós vamos procurar é que isto não seja daquela coisa chata de que vamos estar aqui a partilhar uns PowerPoints muito chatos, porque o objetivo é, efetivamente, mostrar como é que se pode fazer coisas de uma forma diferente. E como é que podemos utilizar o humor, e aí o Paulo é o grande especialista do humor, eu posso dizer que eu sou aí um amador do humor, para dosear, para tornar as coisas mais naturais, porque quando nós falamos entre amigos, nós fazemos piadas. Temos é que ter cuidado com o tipo de piadas que fazemos, como é lógico, em função da audiência, não é? Por isso, há aquilo que me ensinaram sempre é que há sempre três tipos de piadas que não devemos fazer em apresentações, não é? Religião, sexo e política. Eu agora acrescentaria futebol também, porque às vezes é complicado. Por isso, esse é de uma forma assim um bocado caótica e resumida, é o Filipe Carreira. Paulo, Ok, boa. back to you. Eu tenho 50 anos, eu fui militar durante 23 e trabalho com humor e em humor há 17. Só para tentar dar aqui uma ordem cronológica aqui à história, eu nasci na Covilhã, vivi lá até aos 20 anos, aos 21 anos entrei nos paraquedistas,
segui uma carreira militar, era primeiro sargento de infantaria, estive na Bósnia, estive em Timor, mas paralelamente sempre escrevi e sempre escrevi canções, escrevi contos e comecei a escrever guiões. Em 2013 acabei por ir parar ao Cabaré da Coxa, do Rui Unas, a escrever as piadas que ele dizia na abertura do programa, e quando saí daí pensei, quero trabalhar em humor, é isto que eu quero fazer aqui na minha vida, e 17 anos depois cá estou, Paulo Oliveira, e é o que eu faço, eu trabalho em humor. Comecei primeiro por fazer stand-up comedy, depois juntei também a comédia de improviso, também à valência da stand-up comedy, e ao contrário do Filipe, que é um dinossauro do digital, eu sou um franguinho do digital, portanto eu comecei a fazer webinars quando veio a pandemia, não é? Mas antes da pandemia o meu trabalho dividia-se em 2 ou 3 áreas: dar formação de humor na comunicação para empresas, dar formação de stand-up comedy, fazer espetáculos com atores infiltrados, comédia de improvisos, comédia personalizada para empresas, e também sou produtor, portanto gosto também de produzir, é uma das outras facetas do meu trabalho. E agora temos mais a Sandra, que entrou na sala, está a ficar composta, já somos meia dúzia, portanto já dá aqui um quórum interessante. E na prática, aquilo que me dá mais gozo fazer, que me dá mais prazer fazer, uma das coisas que me dá mais prazer fazer é dar formação, ou ensinar, ou partilhar experiência, ou ajudar os outros a chegarem lá mais rápido. Acho que é um pouco por aí. E cá estamos agora aqui nós, eu e o Filipe, ter aqui uma conversa onde vamos partilhar aqui algumas histórias, e acima de tudo era interessante se calhar termos aqui algum feedback da nossa nobre e vasta audiência. O que achas, Filipe? Acho que sim. Uma coisa que eu agora reparei, somos do melhor ano, ambos. 1970, não é? Não, então não. Ok, então já Eu devíamos sou ter então combinado. mais velhinho, porque eu vou fazer para o mês que vem, isto é, estamos aqui à porta, vou fazer 51, por isso. Ok, mais um ano, exatamente. Eu tenho um bocadinho mais de como é que é? De sabedoria. Exatamente, ser mais um ano, exatamente, de sabedoria. Já agora, a Sandra pode nos dizer de onde é que nos ouve e vê? Porque isto é um programa. A Sandra pode dizer-nos ou não? O Okay, microfone está a funcionar. Vamos ver se aqui agora era o momento de dizer, estamos a ter alguns problemas com o satélite. Mas entre momentos a Sandra vai dar então a prova de vida. Não dá para... Sérgio, Silvia e Tiago, está tudo bem por aí? Sim, ainda acordado. Ok, boa. Ok. Ora bem, já agora, uma das coisas que como estávamos a dizer, queríamos que isto fosse interativo, e queríamos começar pela vossa própria experiência. Aquilo que vocês já viveram. O Paulo já introduziu o que era o tema, não é? Aquilo, digamos, o TPC enquanto nos apresentávamos. Tem assim alguma memória de uma apresentação realmente chata, online, offline, se calhar até online, se tiverem que escolher entre offline e online, se calhar online agora até é melhor, que é para percebermos até que ponto é que as pessoas estão agora a viver esta nova experiência. Por isso, tem alguma apresentação realmente chata ou que correu mal, que vocês, não sei, adormeceram a meio, ou não perceberam rigorosamente nada? Qual é que foi a pior apresentação que vocês viram a esse nível de chatice? Quem quer partilhar? Todos ao mesmo tempo? Não. Ok, Sérgio, força. Posso começar? Força. Eu acho que a apresentação em que eu estive presente mais chata foi uma que eu dei. Uma apresentação que tu deste, certo? E eu dei, sim. Oi. Não sei se me estão a ouvir bem. Estamos a ouvir com certo alguma ruído intermitência. É se calhar aproximar mais do microfone e ouve-se melhor.
E agora, já ouvi melhor? Oh, Perfeito. magnífico. Pronto, então vamos tentar assim. Sim, como eu estava a dizer, eu acho que a apresentação mais chata foi mesmo a que eu dei. Que eu, sinceramente, já não me aguentava. Estava lá à frente, era uma apresentação presencial e não tinha muita experiência também. Ainda hoje não tenho muita, mas procuro alguns soft skills para ultrapassar Boa. esta também é a minha inexperiência, digamos assim. E digamos que essa foi a pior. Mas já assisti a outras que tive na plateia e sim, passado 5 minutos, desliguei completamente. Já não queria estar ali. Só às vezes tenho que estar ali porque às vezes são muitos profissionais. E é isso que eu Sim. procuro aqui também, tentar adicionar alguns ingredientes às apresentações que eu possa fazer para conseguir que as pessoas que estejam do outro lado sejam mais receptivas, possa passar muito melhor a mensagem e que saiam de lá Ok. com alguma coisa aprendida. Não é? Ok, mas já agora tu consegues lembrar-te a esta distância o que é que correu mal para essa tua primeira ou das primeiras apresentações de ser chata? O que é que estava mal ali? PowerPoint. Li os PowerPoints e quando o PowerPoint desapareceu, porque eu tive uma dificuldade técnica, a apresentação acabou. Fizeste desaparecer a apresentação, foi? E eu desapareci mesmo da sala. Os PowerPoints, às vezes, um dos grandes problemas é serem vistos como a apresentação. Quando se coloca demasiado texto, eu prefiro, eu gosto de utilizar o PowerPoint, mas o que eu faço sempre é pouco texto e uma imagem alusiva. Isto porque o nosso cérebro funciona por associações. E a apresentação, o PowerPoint eu acho que é fantástico, deve servir como uma âncora da apresentação e não a apresentação. E às vezes até podemos utilizar imagens que são impactantes para criar ali, porque se fazemos, lá está, e aí pode ser um rastilho para um momento de humor. Porque o humor é importante nas apresentações por causa da emoção que cria. A memória do ser humano é associada às emoções. Isto é, se nós temos por exemplo, alguém que tenha passado uma situação complicada na vida, por exemplo, um acidente de viação, uma coisa assim parecida. Normalmente, se a pessoa não perdeu a consciência pelo meio, não é? As pessoas têm memórias de tudo, até do cheiro. Porquê? Porque a partir do momento em que a emoção é forte, aquilo é como se as pistas de gravação passassem a ser infinitas. Os sons, tudo faz lembrar aquele momento. E claro que nós não vamos criar uma experiência traumática numa apresentação. Não é muito aconselhável. Mas podemos criar uma experiência agradável. E para criar uma experiência agradável temos que dar uma certa envolvente. O sorrir é importante, porque no fundo tendemos lá pelos nossos neurónios espelho, não é? Se sorriem para nós tendemos a sorrir, não é? Por isso é que os bebés normalmente criam aqueles festivais de sorriso, porque começam a rir e depois todos os adultos, bebê. Pronto, tem a ver com isso, com os tais neurónios espelho. Por isso, se nós criamos uma boa emoção associada, tudo aquilo que nós estamos a partilhar é muito mais interiorizado do que se tivermos a criar uma situação que é indiferente à audiência. Mais partilhas. Não sei se o Paulo quer acrescentar alguma coisa. Queria perguntar ainda ao Sérgio, tu estavas numa posição de inferioridade, digamos assim, não? Ou seja, eras um formador recente e o público tinha mais experiência que tu? Sim, claramente. Eu estava a acabar de me apresentar a uma nova empresa e eu tinha acabado de sair da faculdade. Ok, Já foi há muito tempo, foi há 20 anos. Ok. E isto porque eu queria partilhar aqui eu nem sei quem é que ficou de partilhar primeiro as histórias, se foste tu, fui eu, Filipe. Eu sou um cabeça de vento para alinhamentos. Avança, se quiseres. Paulo, tu és do improv.
Sim, é tranquilo, é tranquilo, é tranquilo. A bola não cai no chão, não te preocupes. Não, a bola não pode cair no chão. Não, não, antes, voltando aqui à questão do humor que tu referiste, eu trabalho em humor e com anos a dar formação. Boa noite, Rui, temos aqui mais um convidado, este aqui on camera. Falando aqui do humor, portanto, eu trabalho em humor e sei que é possível qualquer um dos elementos que está nesta sala usar o humor e fazer rir os outros, portanto, não tem que ser comediantes, mas para usar o humor, na minha opinião, todos nós conseguimos sistematizar melhor esse procedimento e esse processo de usar e criar humor. E é fundamental que se introduzam pequenos momentos de humor no meio das apresentações. Eu vou dar, agora estava a ver agora aqui, por exemplo, agora aquilo que aconteceu foi que há um pequeno momento de humor, não é? De repente, pô, apareceu aqui um palhaço. Portanto, é importante que vocês criem pequenos momentos de humor durante as vossas apresentações e que os provoquem por várias razões. Uma delas, o Filipe já referiu, é que nós também nos lembramos mais de factos que estejam associados a memórias positivas. Se vocês tiverem algum pedaço de informação importante da vossa apresentação que queiram que fique na memória dos participantes, associem esse momento a um momento de humor, ou com uma imagem, ou com um cartoon, ou com algo engraçado, e dizem os cientistas, fica gravado mais na memória. A história que eu me lembrei agora, que me aconteceu, tem a ver, e por isso é que eu perguntei aqui ao Sérgio, tem a ver com uma das coisas que faz com que as apresentações não nos corram bem, às vezes, eu vou chamar-lhe a palavra poder, ok? E muitas das vezes nós partimos numa posição de inferioridade quando vamos dar formação, porque estamos expostos, etc, etc, há sempre essa noção, e quando começamos a dar formação as primeiras vezes, acontece a mesma coisa, ainda pior, não é? Temos zero experiência, o peso do olhar do público sobre nós, ou da audiência, é muito maior. Eu vi-me numa situação dessas, que foi em 93, no Exército, quando estava em Mafra a tirar o curso de sargentos. Aquilo que me aconteceu é que, depois do curso de sargentos, eu fiz uma espécie de curso de formação de formadores, que existia na altura, e neste curso de formação de formadores eu tinha que fazer uma apresentação. Tinha que fazer uma apresentação teórica e uma apresentação prática. E todos os meus colegas de turma eram militares de carreira com anos e anos de antiguidade. Havia lá majores, tenentes-coronéis, capitães, sargentos ajudantes, sargentos-chefes, e eu era um pequenino segundo sargento com 1 mês e meio de quadro permanente, com 20 e poucos anos. E eu, quando fui dar aula prática, aquilo que sinceramente me incomodava era haver esse desnível de poder, não é? Ainda por cima eu estou a dar, nunca dei formação, estou a dar formação a primeira vez e a pessoas com mais poder que eu. Então o esquema que eu arranjei foi inverter o poder nessa aula. Então como era um tema livre, eu dei, o tema da minha aula foi exatamente este: como ser palhaço. E comprei uns chapéus cónicos de festa de criança, uma língua da sogra que sopra, né, comprei narizes. E quando comecei a dar a aula, e estavam todos os meus superiores hierárquicos à minha frente, e eu lhes disse: boa noite, ou boa tarde, meus senhores, no final desta formação os senhores vão estar aptos a ser uns grandes palhaços. Eu não vos digo a cara que eles fizeram, porque obviamente era a última coisa que estavam à espera, é que alguém tão baixo na cadeia alimentar os confrontasse com essa situação. Só que depois eles não tinham para onde escapar e tiveram que fazer a aula, e eu tive que lhes ensinar e corrigir para serem uns grandes palhaços. E à partida, os meus colegas da minha mesma antiguidade que eu diziam: epá, não, tu não faças isto, tu és maluco, porque eles vão tomar de ponta, eles vão fazer isto, eles vão fazer aquilo. Antes, pelo contrário, passaram a se calhar ter um bocadinho mais cuidado, porque eu era um bocadinho maluco por ter arriscado fazer isso. Mas muitas das vezes é uma questão de poder.
o poder que nós vamos para palco ou vamos fazer uma apresentação, vamos com o nosso poder em baixo. O truque aqui é fácil, é finjam que têm confiança, finjam que com a vossa postura física, com a vossa postura corporal, finjam que têm confiança e isso ajuda sempre um bocadinho. E se quiserem podem ver uma palestra, não sei se já aqui alguém conhece, se alguém já conhece a palestra que pode partilhar, uma palestra do TED, que é com a Amy Cuddy. Ela escreveu um livro chamado Presença, que eu tenho para aí, eu já mostro daqui a pouco, e nesse livro ela mostra-nos como nós, com a nossa postura corporal, conseguimos melhorar um bocadinho essa sensação de poder para nos deixar mais tranquilos quando damos formação ou quando fazemos uma apresentação. Ela fala sobre, se eu não estou em erro, fala das posições de poder, e uma das posições, curiosamente, em Portugal é muito fácil de dizer, é a mesma de um forcado à espera do touro. Isto é, aquela do é touro. Pronto, é exatamente isso, só que ela não diz é touro, mas é curioso que essa posição faz duas coisas. Uma é que o nosso cérebro tem a percepção que a sala é mais pequena. E a segunda é que quando nós fazemos isto, o que acontece é que aumentamos o nível de testosterona no organismo. Não é por acaso que quando vemos nos filmes, e no caso do Paulo, na vida real, militares, não é? Normalmente, quando estão a dirigir-se para um pelotão ou para um grupo que está sob as suas ordens, assumem esta posição. Porque essa é uma posição de poder. Mas uma pessoa não deve entrar pela sala e ir todo o tempo. Mas, por exemplo, ajuda imenso quando a pessoa vai para quando uma sala é grande e quer fazer uma apresentação, faz, no fundo, um passeio pelo palco nesta posição, porque o palco fica tudo mais pequeno. E já agora outra coisa sobre fingir. Efetivamente, se nós teatralizarmos na nossa cabeça o que realmente que não estamos nervosos, que estamos com poder, pode-vos acontecer uma coisa que eu posso-vos dizer da minha própria experiência. Eu sou um péssimo dançarino. Sou mesmo um péssimo dançarino. Sempre assumi isso. Sempre disse, sou péssimo. Eu também. Um dia estava... Reparem bem o cenário. Estava na Bulgária, num bar em que havia uma noite de salsa. Bulgária e salsa. Não é exatamente a mesma coisa. E então eu pensei assim, isto eu não estava não estava nas Caraíbas, nem uma coisa assim parecida. Eu quero dizer que aquelas pessoas, se calhar, havia também ali gente que também não sabia muito de salsa. E então eu pensei assim, olha, havia várias raparigas que queriam dançar comigo e eu disse, eu não vou estar aqui sempre a dizer a mesma coisa. E então eu pensei assim, vou fingir. Fingi com a primeira e veio logo a segunda, também queria dançar, e depois a terceira. Para aí à terceira ou à quarta comecei a dizer, eu estou a fingir. E elas diziam, mas finges muito bem. Por isso, às vezes é uma questão de nós termos a confiança que nos permite ultrapassar as dificuldades. E que nós somos o nosso primeiro inimigo, somos o nosso maior crítico. E procuramos um perfeccionismo que não existe. E que lá está, nós esforçamos-nos, é um bocado naquela lógica dos 80-20, nós esforçamos para chegar aos 100%, tanto que damos cabo dos 80% que já atingimos. Mais experiências que tenham. Obrigado, Sérgio, Tiago, Sílvia, Sandra, querem partilhar alguma? Porque nós também podemos pegar dessas vossas experiências para utilizarmos... Tirar ilações. Também pode ser, podem também aqui colocarem, digamos assim, as vossas inquietudes, ok? Mas já que estávamos, entretanto, enquanto podem pensar, se calhar a forma até mais simples é no próprio bate-papo, colocarem
colocarem, olha, quero partilhar. Eu já Ou levantarem coloquei. a mão, também se souberem como levantar a mão nos participantes e podemos passar a bola. Mas Eu já coloquei no bate-papo o link da palestra do TED, da Amy Cuddy, que sim, para complementar aí as tuas palavras, Filipe, de uma forma muito simplista, o eixo cérebro-corpo funciona nos dois sentidos, ou seja, se nós recebermos uma má notícia, ficarmos tristes, o nosso corpo acaba por adotar uma postura triste, ficamos cabisbaixos, com o olhar no chão, ombros caídos, etc. Estamos tristes e deprimidos. Ou seja, funciona do cérebro para o corpo, mas também funciona ao contrário. Eu posso estar triste e deprimido, mas se eu colocar os ombros para trás, levantar o queixo, ficar com uma postura vencedora, digamos assim, aquilo que vai acontecer é que a testosterona sobe 20 a 25% no meu cérebro, só por eu mudar, alterar a minha postura corporal. Portanto, nós temos uma espécie de drugstore de hormonas à nossa disposição no nosso cérebro e podemos despoltá-las de 1001 maneiras. Melhorar a postura é sempre uma boa antes de subir a palco, entrar com confiança mesmo. Por isso, não esqueçam do forcado. É touro. Ora, uma história que eu tinha para partilhar aqui convosco, porque nós pensamos em partilhar aqui algumas histórias até para, no fundo, servirem de pontapé de saída para algumas questões que possam ter. E quando eu estava a falar com o Paulo sobre o humor, eu lembrei-me sempre de uma história que é dos meus primórdios. Eu estava na faculdade e tinha sido eleito por uma coisa que é a Assembleia de Representantes, neste caso do ISEG, e era uma assembleia que era até bastante paritária, era igual número de professores, igual número de alunos e funcionários, digamos assim, eram o fator de desempate. E pronto, havia ali um problema com o departamento de Sociologia, em que havia umas turmas que não tinham tido aulas por causa de uma docente que tinha ficado doente, mas os alunos ficaram sem aulas e no fundo tinham um exame para fazer e não tinham feito nada porque não havia docente. E calhou-me a mim as despesas da casa e fiz uma intervenção a falar sobre isso. Quer dizer, é um tema relativamente chato e a certa altura isto é um problema que também devemos evitar, é estar a pensar na nossa intervenção enquanto estamos a fazer intervenção. Porquê? Porque depois começamos a ser críticos durante a própria intervenção e isso baralha tudo. Neste caso, até por acaso tive sorte. Porquê? Porque eu estou a falar e digo qualquer coisa do estilo, por causa da situação desta professora, e as pessoas, claro, têm direito a ficar doentes. Mas eu queria dizer, os docentes têm direito a ficar doentes. E depois eu fico, na minha cabeça, depois quando eu digo pessoas, eu começo logo a pensar, eu queria ter dito docentes. E não disse docentes, eu disse pessoas. E em vez de voltar e dizer a frase toda outra vez, deu-me assim uma de dizer algo com um bocadinho mais de humor e disse, e claro, os docentes também são pessoas. O que aconteceu é que isto, dentro de um clima de tensão que havia na sala, criou uma risota que, curiosamente, deu para que uma parte dos professores votassem aquilo que eu propunha. Isto é, em vez de alinharem professores com professores, uma parte dos professores alinharam com os estudantes. O que acabou por ser bastante útil. Mas lá está, com o humor, como é que também, e aqui de uma forma totalmente involuntária, mas foi uma forma de eu me aperceber do poder do humor, até para, no fundo, diminuir a tensão de uma situação e criar, no fundo, uma vontade de apoiar uma posição que, se calhar, à partida não era muito natural de ser apoiada. Por isso é algo que vemos muitas vezes, quais são os políticos mais simpáticos, quais é que são os nossos professores
que nós gostamos mais na faculdade ou no secundário, etc., repentinamente começamos a perceber que eram pessoas que utilizavam de forma cuidada, não era... porque há uma coisa que nós também temos que ter em atenção. Um bom orador não tem que ser um bom comediante. Um bom comediante pode ser um bom orador, mas o inverso não é verdade. Por isso, a utilização do humor é algo muito bom para ganhar também, digamos assim, o apoio da audiência e lá está, abrir a novos conceitos. Sim, sem dúvida, e o humor tem várias funções, tem a função de distrair, tem a função de divertir, tem a função de aliviar tensões, e também tem a função de nos ajudar a sobreviver aqui um bocadinho na dureza da vida. Eu não sei se algum dos nobres presentes aqui neste webinar tem aqui algo que queira partilhar, se dão formação, se costumam usar humor, sim ou não, e porquê? Já agora só para ver se temos aqui alguém entre a Sílvia, o Tiago, o Sérgio, Sílvia. Sim, eu sou formadora, já é o meu trabalho que eu amo fazer, e eu não sou muito do humor, mas eu sou muito bem-humorada. Então és do humor na mesma, ok? Então, levo sempre, utilizo que é uma coisa, isso eu falo que é uma coisa minha, e eu acabo também utilizando esse lado do humor para contar algumas situações constrangedoras que eu já passei em termos profissionais, que serve também de um sustento para dizer que todos nós temos as nossas aprendizagens e que estamos aqui para encarar com bom humor e esse lado... E partilhas essas tuas experiências? Partilho. Boa, Partilho boa. porque procuro encaixar bem dentro do assunto que eu estou a dizer, e aquilo ali tem uma repercussão positiva, porque geralmente, por exemplo, quando eu vou falar de desenvolvimento de competências, muitas vezes nós ficamos fechados dentro da nossa caixa, e eu falo... E é tudo muito vago, não é? É isso, né? E aí, quando falo em competências, eu demonstro através daquelas situações engraçadas o que me levou a seguir. E depois todos acabam partilhando algo semelhante, já traz toda uma dinâmica muito positiva, temos risadas e como disse, leva as pessoas a assimilarem, a guardar aquele conceito de uma forma muito positiva. Tal e qual. E mais tempo na memória também. Claro, com toda certeza. E ainda há aqui, na história que tu partilhaste, ainda há aqui outra vertente. Uma delas é assim, é de facto usar o humor através de pequenas histórias para passar ou reforçar ensinamentos ou conceitos, é brutal, e eu acho que toda a gente devia fazê-lo. O nosso cérebro está muito mais receptivo a ouvir uma história e a associar algo a essa história, e nós conseguimos muitas das vezes juntar o útil ao agradável, ou seja, divertir e também passar a informação ou reforçar a informação. Mas Sílvia, também há aqui outra vertente, uma vertente se calhar mais catártica do humor, porque tu ao partilhar situações que correram menos bem contigo, ao partilhares essas situações em formato de piada, é uma espécie de... Nós usamos o humor também para isso, usamos o humor para gerir e para digerir os maus momentos que tivemos. Também é uma das funções do humor. Tu aí matas 2 coelhos de uma cajadada, portanto... E também pelo meio ainda faço algumas cenas teatrais. Ok, boa. Aquelas expressões não verbais que acabam contribuindo para que a história faça mais sentido ainda. Tal e qual, acompanhas com emoção. Ok, boa. Obrigado pela partilha. Obrigada.
Já agora, eu ia também sublinhar, a intervenção da Sílvia teve muitos pontos interessantes, ia sublinhar uma coisa que eu sou tal e qual como a Sílvia, eu acho que eu sou uma pessoa bem-humorada, mas eu, por exemplo, sou péssima a contar anedotas, ok? Eu acho um esforço absolutamente extraordinário quem faz stand-up comedy e que sabe o que é que vai dizer exatamente, porque eu sou aquele tipo de indivíduo que se tiver a contar uma anedota diz assim, entraram 3 indivíduos no bar, um era do Porto, outro era de Lisboa, outro era de Faro, não, afinal, não era de Faro, era de Évora. E eu começo a baralhar tudo. Isso é decorar o texto, meu caro. Mas é que eu não sou bom a decorar textos. Tem que ser espontâneo, né? Tem que levar mas se eu contar uma história de algo que me aconteceu, se calhar até tenho uma certa graça. Por isso, digamos assim, uma das defesas que eu utilizo, e penso que é aquilo que a Sílvia também estava a dizer que utiliza, é utilizar experiências da minha própria vivência, em que eu, no fundo, consigo recuar ao momento em que as vivi e tenho todos os detalhes à minha disposição. E eu sei a história bem, porquê? Porque eu a vivi. E vem do fundo, né? E vem daquela sensação. Nós vivenciamos a situação novamente, mas com aquele humor que você fala assim, nossa, se isso no momento, claro, teve o seu processo doloroso, faz parte, doloroso, né? Mas eu gosto de levar esse lado, porque é uma coisa dentro, que está dentro da nossa espontaneidade, da nossa autenticidade. E é verdadeiro. Eu falei assim que o detalhe é ser verdadeiro. Esse é o X da questão. E lá está, até a nossa linguagem não verbal acompanha diretamente. Porquê? Porque como nós estamos a utilizar uma memória própria, nós, no fundo, quase conseguimos mimetizar aquilo que fomos sentindo ao longo da história que nos está a acontecer. Porque é aquela coisa, eu cheguei ao pé do carro, e depois é que me lembrei que me tinha esquecido das chaves. Porque nós fizemos aquele movimento quando chegamos ao pé do carro. Sim, sem dúvida. Por isso, tudo torna-se muito mais natural. Por isso, principalmente para aqueles que são maus contadores de histórias alheias, que é o meu caso, é um truque que eu utilizo. E outra coisa que é importante é que alguém vai para uma formação com o objetivo de ter, digamos assim, um ponto de vista mais pessoal sobre o próprio conteúdo, porque senão lia um livro. Sim, claro, é isso que eu sempre falo também. Se nós não colocamos, lá está, lemos o PowerPoint, não é? Sim. Se nós não colocamos, digamos, alguns fatores aleatórios que só vão acontecer porque a pessoa foi na aula, porque a pessoa fez determinada questão, porque, lá está, se a Sílvia não tivesse puxado esta questão, nós não estávamos agora a falar sobre isso. Íamos estar a falar sobre outra coisa. Nós temos mais coisas para falar, mas isso dá-nos a oportunidade de irmos de encontro àquilo que a Sílvia falou e, no fundo, aí estamos, agora aí o Paulo poderá dizer melhor, na lógica do improv, não é? Da improvisação. Isto é, a Sílvia lançou uma história e nós seguimos. E assim, sim, acaba por ser. Na prática, tudo na vida é improv, não é? Tudo na vida é improviso. Improviso bem preparado, não é, Paula? Foi o Mark Twain, portanto, o rapaz americano que escreveu o Tom Sawyer, que tem uma frase que diz: um bom improviso demora 16 dias a preparar. Eu ensino pessoas e preparo pessoas para subir a palco para fazerem stand-up comedy pela primeira vez. Já foram praticamente 1000 pessoas que passaram pelas minhas mãos, e é curioso que dos conselhos que eu lhes dou e de que eu trabalho com eles durante o curso é esse mesmo, é o da verdade. Nós em cima de palco não conseguimos enganar ninguém, estamos completamente expostos, portanto é bom que sejamos verdadeiros. Curiosamente, as pessoas que eu preparo para fazer stand-up comedy, de vez em quando há atores profissionais que têm muito mais dificuldade em ir para palco, ser eles próprios, fazer
o papel deles, serem verdadeiros, porque eles estão habituados a trabalhar com técnicas e ferramentas para construir as personagens. Mas sim, acho que a verdade é um dos caminhos, e uma dica ou um conselho é, se vocês durante uma apresentação vossa vão sentir, se acontecer e se estiverem atentos, vão sentir garantidamente, se sentirem o oxigênio a baixar na sala, e a gente sente isso, quando sabemos logo, nós somos animais, também sentimos esse peso da sala, já há pessoas a bocejar, etc. O único conselho é, façam alguma coisa. A sério, não continuem naquela dor, porque está a ser uma dor, se vocês sentem essa dor em palco, eles na audiência ou na plateia já a sentiram antes. Façam qualquer coisa. E às vezes basta só alterar o tom de voz, fazer um movimento, fazer uma pequena pausa e partilhar um pensamento ou uma história, ou fazer uma pergunta. Se sentirem esse momento de quebra de oxigênio, façam alguma coisa, para toda a gente sofrer menos. Sim, sem dúvida. Obrigada. E já agora o humor, e partilho outra história, o humor também é uma defesa que nós podemos ter em situações muito complicadas. A história que eu quero partilhar convosco é uma história verídica, mas vai parecer uma história da quinta dimensão. Okay? Por isso é uma coisa muito estranha. Vou pôr a banda sonora. Imaginem esta situação, isto aconteceu, eu não vou exagerar nada, isto aconteceu tal e qual, tenho uma testemunha que pode explicar que aconteceu tal e qual. Hein? Por isso, imaginem o seguinte, isto é um domingo, e eu estou a dormir, e sonho que vou dar uma formação e que as coisas correm mesmo muito mal, e eu... fico tão mal disposto que a única coisa que eu penso é, eu vou dizer às pessoas que estou doente, pronto, para que elas tenham pena de mim e assim não me deem mais na cabeça. Ok. E isto tinha sido porque eu tinha sido enviado para uma formação a correr para substituir um formador que tinha ficado doente subitamente. Isto dentro do sonho. Ok? Segunda-feira de manhã, à primeira hora, toco ao telefone. Eu atendo o telefone. E é o diretor-geral de uma empresa de formação com que eu trabalho, aliás, eu mais trabalhava habitualmente na altura. E ele diz-me assim, Filipe, eu precisava mesmo de ajuda, aqui temos um problema grave e precisava da sua ajuda. Este é um tema que eu acho que você pode dar a formação. Nós temos uma formação no Porto, o formador que era suposto estar lá teve um acidente e precisávamos que o substituísse hoje. E eu, o diretor, ofereço-me para o levar no meu carro para o Porto já. E eu, desculpem, isto está a acontecer? Ok. Pronto, eu meto-me no carro com ele, vamos assim na viagem, e eu começo-lhe a contar o meu sonho. E até descrevi a sala, um anfiteatro, porque o sonho era muito realista. Ok. Quando chegamos ao Porto, somos recebidos e chegamos à sala que nada tinha a ver com a sala do meu sonho. Mas como estávamos com um atraso, as pessoas da organização disseram, bom, mas como estamos com um atraso, vamos mudar para outra sala. E quando entramos na sala, e eu tinha descrito a sala com algum detalhe ao diretor, ele olha para a sala e fica horrorizado, porque a sala era igual à que eu tinha descrito. E ele olha para mim, em silêncio, mas horrorizado, e eu virei para ele e disse, a sorte é que eu não sou supersticioso, e continuei-me a rir. As coisas correram muito bem. Reparem bem como é que tinha todos os ingredientes para correr mal. Um pequeno detalhe, digamos assim, o twist final. Quando viemos de regresso, vínhamos a rir e a falar sobre a situação, porque tipicamente de quinta dimensão, e eu senti-me mal durante toda a viagem. Viemos a parar em todas as áreas de serviço para eu vomitar.
Estavas a descarregar os espíritos do sonho. Agora, o que me safou justamente foi o humor. Porque se eu tivesse entrado numa espiral de isto eu já vi, isto é um déjà vu, isto eu vou fracassar. Não, eu vi isso como um desafio. Espera aí, eu vou desafiar o destino. E foi com um sorriso nos lábios. Em vez de o que é que isto vai dar. E correu tudo muito bem, exceção da viagem de volta, que eu vim a parar todas as áreas de serviço. Mas, de qualquer forma, quinta dimensão. Ok, boa. Estamos a ver agora o Tiago. Olá, Tiago. Agora já o vemos. Já conseguiste ligação, boa. Então, alguma coisa que queiram partilhar? Se não... Perguntar alguma questão? O que é que querem saber sobre humor, sobre apresentações não chatas? Tem aqui tipo, uma questão. Por exemplo, numa apresentação, como o Sr. Filipe disse, do usamento tipo as imagens, não é? Uhum. Tipo, de forma a não se tipo, limitar apenas ao texto. Porém, tipo, em algumas ocasiões é difícil tipo, arranjar umas imagens. Então, como é que se consegue meter um pouco de humor em apenas aquelas frases típicas do PowerPoint? Como é que se consegue dar aquele twist? Hoje em dia não é preciso ser comediante para usar humor. Tu na internet tens, vamos imaginar, vais fazer uma apresentação sobre o quê? Vamos imaginar que era sobre vacas. Exato. Por exemplo, se tu fosses à internet fazer vacas e produção de leite e o dia-a-dia da vaca na quinta, se tu fosses à internet e fizesses uma pesquisa sobre piadas de vacas ou piadas irias encontrar uma data delas. Escolhias uma delas e na própria apresentação, se calhar naquele slide, contavas uma pequena história de humor. Portanto, agora, como é que se faz? Só há uma forma, e esta aqui vou dar-te aqui um segredo brutal, só há uma forma de saber como se faz, é fazendo e errando. E quando toca ao uso do humor, normalmente as pessoas não usam o humor porque têm medo de cair no ridículo, porque têm medo de exagerar, porque têm uma data de medos, mas a única forma de nós aprendermos a ser eficazes a usar o humor é usarmos o humor. Okay. Várias vezes ou muitas de preferência, e depois irmos percebendo, irmos afinando o nosso sentido de humor. Tu, por exemplo, como é que tu vais conseguir introduzir humor numa apresentação? Fácil, nas próximas 10 apresentações que fizeres, introduz humor. Ao fim dessas 10 apresentações, garanto que vai haver uma ou duas que o humor correu espetacularmente bem. Uhum. Mas tens que arriscar, e quando a coisa não corre bem não há problema, a vida continua, é só uma piada falhada, não há drama. E já agora, em termos das imagens, eu acrescentaria que às vezes quando as imagens têm uma ligação, mas torcida, digamos assim, em que não há uma ligação direta, sei lá, eu pegando no exemplo do Paulo das vacas, em vez de eu pôr lá uma vaquinha, ponho um sorriso. Porquê? Porque isto é a vaca que ri. Exatamente. Por exemplo, e então, porquê um sorriso? É porque isso vai criar também na cabeça uma forma de lembrar, porque se eu ponho aquilo que é óbvio, é indiferente. Mas se eu ponho algo que... único. Só ali aquilo. Mas, atenção, eu devo começar logo por aí. Porquê? Porque senão, enquanto eu estou a falar dos vários pontos que tenho no PowerPoint, as pessoas estão permanentemente a pensar, mas o que é que o sorriso tem a ver com uma vaca? Não é? No então início, há uns que vão pensar, é a vaca que ri, outros vão pensar, se calhar foi aquela que o Cavaco disse das vacas que riam lá nos Açores, e assim por diante, não é? Mas aí tem que ter o cuidado de começar por esse ponto. Okay?
Eu, por exemplo, tenho uma apresentação que tem a ver com as diferenças culturais e tenho lá uma fotografia que eu tirei na Alemanha. E eu começo por explicar essa fotografia antes de explicar como é que nós devemos ver as diferenças culturais. Porque senão as pessoas ficam focadas naquela fotografia e pensam assim, mas porquê que está aquela fotografia? Okay? Por isso é preciso ter esse cuidado. Mas, e há pouco o Paulo estava a falar de uma coisa e que é uma experiência, eu dou formação desde 1996, dou aulas em universidades desde 2001, por isso já tenho alguns anos, já, como se costuma dizer, já virei muitos frangos. E uma das coisas que me lembro é que quando eu comecei a dar formação, quando eu comecei a fazer apresentações, quando comecei a dar aulas, há uma tendência que todos nós temos, que é tentar ser iguais aos outros. Quando, curiosamente, quanto menos iguais aos outros nós formos, mais reconhecidos nós somos, mais oportunidades nós temos. Porque ninguém quer ter o clone número 576. Quer ter aquela pessoa. Quer ter aquela pessoa que, às vezes, pode ser uma pessoa... Às vezes até, por exemplo, até uma pessoa que utiliza os seus próprios defeitos. Eu tenho ouvido casos de pessoas que gaguejam extraordinariamente e que utilizam essa própria gaguez ou, por exemplo, às vezes até algum problema que têm na visão ou qualquer coisa para justamente fazerem uma ligação. Isto é, retirarem até o chamado elefante da sala. Por exemplo, uma coisa, isto eu aprendi, eu já fui gordo, mas gordo a sério, ok? Eu tinha mais de 120 quilos, o que quer dizer, para termos assim uma ideia da diferença, eu do mesmo número eu vestia, da mesma modelo, eu vestia o 2XL e agora visto o M, ok? Só para termos uma ideia. E quando eu estava em determinados ambientes, eu comecei a perceber porque é que normalmente se diz que os gordos têm bom humor. Eu posso dizer gordos porque eu já fui gordo, pronto. Agora diz-se obeso. És um ex-gordo. Agora sou um ex-gordo, mas o que é que se diz que os gordos têm bom humor? Até porque uma das coisas que me disseram é agora tu não és tão bem-humorado como eras antes. Mas porquê? Porque normalmente o gordo é o primeiro a tirar o elefante da sala, que é o primeiro a contar anedotas sobre gordos, só sobre dizer, vamos lá ver se eu entro no elevador e tal, não é? Porque toda a gente está a pensar, quando vê um gordo entrar no elevador e o elevador já está mais ou menos cheio, toda a gente pensa, será que isto não vai apitar o alarme? E então a maneira que o gordo tem é dizer, vamos lá ver se o alarme não apita comigo. E pronto, e a malta, E uma das coisas que nós valorizamos mais como seres humanos é as pessoas brincarem consigo mesmas. Dá a ideia que são bem dispostas, que lá está, têm uma maneira positiva de ver a vida, etc, etc. E mostra o nosso lado humano aos outros. Exatamente. Por isso é uma das coisas que às vezes falha em formação, porque às vezes os formadores adotam um certo automatismo, não é? Portanto, isto é quase formação a metro e muitas das vezes esquecem-se de que têm que mostrar o lado humano para conquistar. Portanto, se as outras nos perceberem como iguais a eles, como pessoas que também sofrem, que também acontecem coisas menos boas, como o exemplo da Sílvia, portanto acho que é fundamental mesmo. Mais questões, mais ideias, estamos aqui na reta final. Sim, estamos mesmo. Aliás, em termos da hora até já passamos um bocadinho. Só tenho mais uma questão, posso fazê-la? Força, manda vir. Então vai ser a última. A questão acho que é simples, quando nós preparamos uma apresentação e nós temos algo que vamos dizer a uma determinada altura, que nós achamos até que tem muita piada. Fazemos uma analogia, algo que tem piada. Só que, no momento, aquilo não funciona. Ok, boa nós pergunta. não temos o feedback. O que é que nós devemos fazer? Ok. Estar à frente ou insistir? Ok. Tu podes fazer, a vantagem é que a vantagem, a tua e a nossa, é que podemos fazer tudo, sempre.
na prática. E tu aí podes fazer, tens duas possibilidades. Um comediante iniciante, se for só comédia, isso nota-se muito nos comediantes iniciantes, porquê? Porque levam uma piada para palco, levam muitas expectativas, não é, para a piada, e depois eles fazem tcharam e ficam à espera que o público esteja a rir e o público não ri, e depois eles notam, acusam o toque. O ideal, numa apresentação, o ideal, tal como já foi referido aqui, é dizer sempre a verdade. E sabes uma coisa, Sérgio, isto acontece-me vezes sem conta, costumo utilizar este estratagema vezes sem conta e funciona, que é, eu digo uma piada, falho a piada, e às vezes o público nem nota. Mas se eu fizer ao público notar que eu falhei a piada, o público ri de eu ter falhado a piada. Okay. Vou repetir novamente, ok? Há uma teoria do humor que é a teoria da superioridade. Platão e Aristóteles foram eles que a emanaram cá para fora primeiro, que diz que nós rimos quando nos sentimos superiores. E é verdade, a velhota vai andar na rua na nossa frente, faz a esparregata na calçada portuguesa e nós, e ela no chão, estamos superiores. Ok? Os comediantes utilizam isto aqui também dessa forma, a nível de superioridade. Quando um comediante se está a inferiorizar perante o público, está a dizer que está mal, que correu mal a vida dele, o comediante está a este nível, o público está superior aqui, certo? Vocês veem isto no espetáculo de comédia. O comediante, a minha vida é uma tristeza, e o público, mas quem é que está a mandar aqui? Quem é que está a decidir quando é que se ri ou quando é que não se ri? É o formador ou o comediante? O truque aqui é tu reconheceres que falhaste. Eu vou dar um exemplo, se fosse o Tiago a dar a formação e tinha lá uma anedota brutal que ele teve a estudar durante 2 semanas sobre vacas. E ele faz uma cena de rufos na apresentação. Agora vou contar a minha anedota e contar a anedota e ninguém ri. Ok? A saída é um momento constrangedor. Ótimo, também há humor aí. Mas a saída vocês já viram que eu conto muito mal anedotas, mas de vacas percebo a potes. Ok? E dás a volta à questão, diz, eu falhei a piada, desculpem lá, eu era para ser comediante, mas depois o meu pai bateu-me, mas percebo disto, dá para nós, com uma piada, transformar uma piada falhada num mini momento de humor, em que nós nos inferiorizamos porque somos maus comediantes. Ok, obrigado. Já agora só para acrescentar, é um erro típico, é começar por dizer... Eu tenho uma história engraçadíssima para vos contar. A não ser que queiram corra mal. Por acaso, há 2 coisas que na vida são erros típicos de criar expectativas, umas por cima e outras por baixo. Eu, por exemplo, digo também às pessoas, nunca digam tenho más notícias. Nunca digam a ninguém tenho más notícias, mas isto é algo típico. Se não é conseguido um contrato, se alguém morreu, se houve um acidente, ou qualquer coisa, as pessoas tendem a pensar que estão a reduzir o problema, estão a preparar a pessoa para as notícias que vêm aí, dizendo tenho más notícias. O que esquecem é que sempre que alguém vos disse tenho más notícias, o que aconteceu foi que durante 1 milionésimo de segundo vocês mataram toda a gente da vossa família. Porque pensaram que foi o tio, o avô, o pai, a mãe, o sobrinho, o tio, o que quer que seja, tudo morreu. E depois parti a colher. Isso é más notícias porquê? Parti uma colher, não é? Por isso, a mesma coisa se passa com as expectativas em termos de humor. Quando nós, à partida, dizemos, não, vamos ver, isto vai ser super divertido, vai ser isto, não sei o quê, e depois... Falhou porque nós subimos as expectativas. Por isso, às vezes até devemos, no meu entender, criar, de propósito, expectativas baixas. Que é para, se calhar, até aparecermos assim relativamente sérios. Eu agora estava-me a lembrar uma pequena história muito rapidamente. Uma vez
a primeira vez que eu fui convidado para o programa do Alvin, que é a prova oral, o programa do Alvin na Antena 3, o Alvin, para já, o Fernando Alvim, para quem o conhece, pronto, e já ouviu, ele parece um tipo completamente aluado, maluco, etc. E uma das coisas que eu faço é sempre ouvir os programas onde vou, primeiro para perceber. E eu percebi que ele é muito informal. E trata logo os convidados por tu, pode ser quem quer que seja, ele trata logo por tu. E eu pensei, bom, eu vou fazer uma partida ao Alvin. E então o que é que eu fiz? Eu apareci totalmente vestido de fato, gravata, mas a pessoa mais séria deste mundo. E ele ficou preocupado, porque pensou, pronto, este está aqui um académico muito a sério, e ele disse, ele tratava-me assim, convidado e tal, isto é um programa informal e tal, eu vou tratar por tu e tal, que é para... Sim, tudo bem, eu sou uma pessoa muito informal, mas eu vou falar sempre assim, eu sou uma pessoa muito informal. E depois, durante o programa, eu andava a rodopiar na cadeira, dentro do estúdio, eu andava a brincar com a cadeira. E pronto, andávamos ali, foi uma entrevista divertidíssima, mas lá está, porque o que eu fiz foi, eu baixei as expectativas muito, e depois quando começa a haver uma outra faceta que eu não conhecia, não sabia de mim, porque pensou que eu era um tipo muito formal, repentinamente o programa tornou-se muito mais interessante e muito mais divertido, porque estivemos ao despique. Foi mesmo um programa de despique, foi muito divertido. Foi divertido para ambos, de tal forma que ele até depois fez o prefácio de um dos meus livros. Ok? Estou convencido com a rotatividade da cadeira, não é? Isso. Cuidado com as expectativas. Sim, convém gerir bem as expectativas, porque e na prática, vamos lá ver, a vida não é um estado permanente, mas por enquanto ainda está cá. Portanto, e se nós estivermos vivos já é bom sinal. Aquilo que nos acontece numa apresentação que corre menos bem, num momento da vida ou do trabalho que corre menos bem, é só um momento, não é? Portanto, eu olho aqui para o Tiago, que idade é que tens, Tiago? Eu tenho 25 anos. 25 anos, provavelmente vais viver mais 60, 70 anos. Além desses 25 anos, ou mais, ainda por cima és um otimista, é bem provável que chegues lá. Portanto, se for uma apresentação em que tu tentes usar humor e falhes, ou uma apresentação onde tu saias, entre aspas, envergonhado, estamos a falar de uma apresentação em 65 anos que ainda vais viver, o que é isso? Pá, errar faz parte e errar faz bem ao cérebro acima de tudo, e para aprendermos. Então, muito bem. Filipe, é chegado o momento de nos despedirmos. Eu espero que tenha sido útil aquilo que nós aqui fomos falando. Foi uma conversa informal como nós queríamos ter tido, por isso foi dentro daquilo que era expectável. Eu próprio também aprendi. Isto é algo que é uma vantagem deste tipo de conversas, porque eu podia ter esta conversa com o Paulo num café, e nós íamos aprender um com o outro, mas em vez de fazermos essa conversa no café e ficar só para nós e para as chávenas, não é? Ficou também para quem esteve aqui presente hoje e também para quem for ver este vídeo e se calhar pode tirar algumas conclusões boas para introduzir o humor nas apresentações. Por isso, Sim, eu vou na quinta-feira eu vou fazer um workshop sobre humor e empatia. Eu vou deixar aqui o link no bate-papo, é gratuito o workshop, se quiserem também passar por lá e espreitar, fazem-me companhia. E depois amanhã iremos enviar um mail de agradecimento, obviamente, da vossa presença aqui, partilhando também a gravação num link. Ok? Portanto, se quiserem rever a nossa conversa, estão à vontade, vejam com calma, pode ter escapado algum momento brutal. Já agora, já que estamos em publicidade de próximos eventos, amanhã também, se quiserem, às 8 horas, vou ter, mas esse em inglês, com uma autora norte-americana, vamos falar sobre relacionamentos, o que é que atrai os homens e as mulheres, por isso é outro tema completamente diferente. Ok, também terás público, garantidamente. Por isso,
vai ser interessante. Mas cola o link aqui no... É assim, vai ser através do Facebook Live. Eu estava aqui a tentar sacar... Então faz-me um favor, Filipe, envia-me depois o link e amanhã no Tá mail bem. eu envio para toda a gente o link, Tá assim vocês depois podem acompanhar mais coisas Porque que o nós Facebook, vamos pelos vistos, fazer. está em baixo. Eu estava aqui a tentar várias vezes fazer para fazer como tu fizeste bem, partilhar o link. Eu não estou a conseguir. Paralisou. Ok, tranquilo, mas segue no mail. Olha, obrigado Sílvia, Sérgio, Tiago, Por aguentarem até ao fim. Obrigado a nós. Ok, tá, olha. Muito bem pela partilha, tudo de bom, muito sucesso para vocês também. É sempre bom falar de bom humor. E em tempos que vivemos, o bom humor também reforça o nosso sistema imunológico. Tal e qual, é verdade. Exatamente. É verdade. Faz bem à saúde, também é Muito um dos fatores. bem, muito Os bem. bem-humorados vivem mais. É isso mesmo, é isso mesmo. Um abraço. Obrigada, Boa um noite, abraço muito a todos obrigado. também. Tudo de Tá, bom. obrigado. Um Obrigado. abraço. Obrigado, abraço.